Fala, torcida do Flamengo, estamos aí com mais um vídeo para vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações, isso faz uma enorme diferença para nós aqui na plataforma do YouTube. Pessoal, trazendo as últimas novidades aí sobre o Flamengo, né? O Flamengo que voltou aí de uma excelente campanha no Mundial de Clubes e agora retornando no Brasileirão, amassou o São Paulo e conseguiu a vitória por 2-0. Sensacional, Flamengo, uma bela atuação aí de todos os jogadores, né, do elenco. E sem mais enrolação, pessoal, bora pro conteúdo. Do que os seus adversários. Enfim, vamos começar pelo Flamengo, mostrando tudo o que aconteceu entre o momento em que Felipe Luiz disse que só ia falar de Pedro depois do jogo e o momento em que Felipe Luiz falou tudo e mais um pouco sobre Pedro depois do jogo e está dominando as manchetes dos jornais, né? O jogo meio que ficou em segundo plano diante do que foi esse comportamento raro do Felipe Luiz. E eu não digo raro para ele, não. Para ele é inédito. A gente nunca viu o Felipe Luiz ser tão incisivo, combativo numa entrevista coletiva. Apesar de sempre ser muito mais franco, transparente do que a média dos treinadores. Muito franco, muito direto. Só que assim, partir para o combate como ontem, a gente nunca tinha visto. E é raro ver mesmo no ambiente do futebol brasileiro, né? Um treinador ir para cima de um jogador como foi, mas peraí que eu estou me adiantando. Teve isso aí, ó, teve jogo, né? 67 mil pessoas, cara, né? Torcedor do Flamengo. Com saudade, né? Com saudade do time jogando em casa, recorde de público e renda do Campeonato Brasileiro. Horário bom também, jogo grande, né? Sábado, 4h30 da tarde. Estreia do Jorginho no Maracanã. Então, tudo isso faz sentido. Flamengo líder do campeonato, além, é claro, da própria presença da torcida. Família do Jorginho presente? Presente. Também na arquibancada. Cara, assim, e foi um jogo de muito domínio, né? O espaço da torcida do São Paulo cheio. Havia também uma expectativa de ver. É um jogo que não tem um histórico de violência também, né, Barreto? Uma coisa que isso, por exemplo, se o Flamengo vai jogar com o São Paulo no Morumbi, você vê rubro-negros circulando livremente em torno do Morumbi. E a mesma coisa acontece aqui no Rio de Janeiro, quando o São Paulo vem jogar aqui. Já houve ali uma certa animosidade entre algumas torcidas organizadas, mas muito mais por uma questão de união e briga das próprias torcidas do Flamengo. E nós mostramos aí algo que não costuma acontecer muito, que é o Flamengo agarrar a saída de bola, mas isso não fez com que o time mudasse a sua postura. Não. E nem foi a tônica do jogo, né? Continuou resistindo muito tranquilamente quando o São Paulo fez pressão lá na frente, o que não aconteceu o tempo todo. Mas a primeira jogada que a gente mostrou foi de um chute perigoso e acho que agora vai ter uma sequência de boas chances criadas pelo Flamengo, né? E isso era uma das críticas que o time ainda vinha sofrendo, apesar de ser líder do Campeonato Brasileiro. De não criar tantas chances claras de gol. Muito volume, mas apesar de ter tanto domínio. Eu acho que o primeiro tempo foi um pouco assim. O Flamengo teve o controle todo do jogo. O São Paulo, até concordo muito com uma resposta do Felipe a uma pergunta que o nosso companheiro Sérgio Lobo fez na entrevista, que ele diz, não, o São Paulo não veio para marcar atrás. E realmente não foi. Foi uma imposição do Flamengo jogar o São Paulo para trás. Tanto é que nos tiros de meta do Flamengo, o São Paulo adiantava a marcação, mas não conseguia fazer isso bem, com exceção feita aquele erro de passe do Rossi ali. Tirando essa jogada, por exemplo, é uma jogada que o São Paulo tenta adiantar a marcação e o Flamengo supera, seja com passe longo ou com passe alto, endereçado à lateral, o Flamengo conseguia sair dessa pressão, esse chute para fora do plato. Então, foi o primeiro tempo do Flamengo controlando, dominando, mas não criando tantas oportunidades de gol assim e não sofrendo na defesa, que fique claro isso. Apesar desse chute do Cédric Soares logo no início do segundo tempo, a história não mudou tanto no princípio da segunda etapa. O Flamengo continuou em cima, continuou martelando, acho que encontrou soluções melhores para conseguir criar. Bruno Henrique volta muito bem, já tinha feito um bom primeiro tempo, mas volta ainda melhor para a segunda etapa. Luiz Araújo fazendo mais um gol, aliás, é fundamental falar desse cara, né? Muitas vezes pouco citado, pouco falado, nem sempre titular do Flamengo, mas a quantidade de contribuição para gol é gigantesca. Já faz a temporada mais goleadora da carreira, chegou a 15 participações em gols em 33 jogos, é uma média excelente, né, para um jogador de lado de campo. E aí o jogo totalmente controlado, né? O Flamengo até cai um pouco depois ali que faz 1-0, mas o São Paulo, mesmo com mais jogadores de ataque, né, entra o Ferreirinha, o Oscar é recuado, não consegue em nenhum momento ameaçar a vitória do Flamengo, que consegue fazer o segundo gol com o Alaciano no final. Mais uma vez o Alaciano entrando e fazendo gol. Eu acho que a reta final do primeiro tempo já muda um pouco. Eu acho que até os 30, 35 era um jogo muito parecido com vários jogos do Flamengo no Brasil que a gente
comenta olha, você vê o jogo, tem claramente um time superior ao outro, que é o Flamengo, mas esse time não está conseguindo criar muito, né? Nessa reta inicial do jogo ali é basicamente aquele chute do Léo Ortiz muito perigoso, que bate na trave, quase entra depois batendo no Rafael. Mas já na reta final do primeiro tempo, o Flamengo começa a criar chances mais claras ali. 3 boas chances, aquele chute do Plata que passou muito perto, uma defesaça do Rafael, do Wesley. Exatamente. E aí, quando o jogo trabalhando, né? Quando o jogo tem esse perfil, esse primeiro chute do Léo Ortiz também tinha sido ótima defesa dele. Quando o jogo tem esse perfil, a grande questão é como vai sair o primeiro gol. Se vai sair, né? E depois como vai sair. E aí tem a qualidade do Luiz Araújo. Eu lembro que eu e o Coutinho já estávamos aqui em algumas outras meses antes da Copa do Mundo, falando que vários atacantes do Flamengo não viviam um bom momento nessa temporada e o Luiz Araújo hoje tranquilamente o melhor atacante do Flamengo na temporada. E mais, o jogo de sábado é um raro jogo esse ano do Flamengo em que os 3 atacantes titulares jogaram bem. Você falou do Bruno Henrique, o Plata também fez um bom jogo no sábado. O Luiz Araújo provavelmente foi o melhor em campo. E aí já existia todo o contexto Pedro, era uma sombra, a gente não sabia o que viria na coletiva, mas existia muita curiosidade para ver como os jogadores de frente iam atuar. Até o Wallace Young, que entrou no segundo tempo, mais uma vez deixou a marca dele ali. Então, esse time, se os caras do ataque melhorarem, subirem de produção em relação ao primeiro semestre, o Luiz Araújo já vinha bem, mas chegou a oscilar mesmo dentro dessa temporada. O Bruno Henrique teve uma época muito mal, aí tá melhorando, fez um bom jogo, e o Plata ficou fora por lesão um bom tempo, né? O Plata quase sempre estava bem. Quando ele tá em campo, ele normalmente joga bem. E no sábado coincidiu, né? Os 3 conseguiram jogar bem, e aí o Flamengo se impôs bastante ao São Paulo, que é um trabalho que o Crespo vai precisar, né? Tem muito desfalque ainda, Lucas, Caleri, todo mundo do meio para frente, mas é um time que foi... Beleza, ele falou, né? Graças a Deus, ele Crespo, graças a Deus a gente não vai jogar com o Flamengo no Maracanã todo dia. Beleza, é o sarrafo muito alto o Flamengo no Maracanã dentro do Campeonato Brasileiro. Mas o São Paulo tem várias questões que precisam ser resolvidas ali. Bom, fiquei surpreso de ouvir de vocês que o Felipe Luiz respondeu a uma pergunta sobre o jogo. A sensação que a gente traz da coletiva é de que ela foi exclusiva sobre o Pedro. E era um negócio alternando, eu via a coletiva. Era assim, aí 2 perguntas de Pedro, 2 de jogo. E ele achava que o assunto Pedro tinha acabado. Não tinha acabado, volta. Foi engraçado essa deu dinâmica. A primeira pergunta, acho que até com o objetivo de dizer assim, vou falar tudo que tem para falar de uma vez para ver se acaba. Não acabou, não. Continuaram perguntando. Mas ele até fala... as dúvidas, né, depois. Não, porque ele até fala, eu vou responder tudo que vocês quiserem de peito aberto sobre isso. Ele fala na primeira resposta que é longa, mas ele fala e aí a galera foi continuando. Parece que depois ele faz um agradecimento a uma pergunta que não é sobre o Pedro. É o Sérgio Lobo. Essa do Lobo? Bom, enfim, a gente fez aí um compilado do que ele falou, especificamente sobre o caso que envolve o Pedro. Não sei se a gente precisa recapitular muito, mas enfim, né? O Pedro não foi nem relacionado. Durante a semana houve aquele episódio de vazamento de declarações que pareciam ser do José Boto. E, enfim, tá aí o que disse o Felipe Luiz. Óbvio, perguntar. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E, evidentemente, que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu, para mim, com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos. E não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então, eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Foi um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele.
E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. Essa nota do GE. Globo é de agora, tá? 10h15 da manhã. Já é a reação do Pedro, né? Se reúne com o elenco do Flamengo a portas fechadas e se explica após críticas de Filipe Luís. A gente não tem o conteúdo, né? É uma reunião de portas fechadas, mas ele, pelo visto, ouviu o chamado. Foi lá dar o lado dele. Ouviu o chamado e aí a gente, assim, é claro que é muito cedo ainda para a gente entender o que vai acontecer de fato. Essas imagens são de ontem, só para registrar. Sábado, o Pedro, né? De sábado. são de Antes sábado. do jogo começar. O Pedro esteve no Maracanã. Né? E ele foi sem embora antes da uniforme, coletiva, porque não tá? estava relacionado. Ele não estava mais no Maracanã na hora da coletiva do Filipe Luís. Porque assim, ele pode ter se explicado aos companheiros, mas ao mesmo tempo os empresários estarem no mercado oferecendo, olha, a gente tem um interesse, né? O clube pode estar mandando consulta, enfim, coisas que vão acontecer nos próximos dias. Sobre o Filipe Luís, eu queria falar sobre 2 pontos especificamente. O primeiro deles, quando ele cita, tentei esconder durante muito tempo, tentei proteger, melhor dizendo, foi a palavra que ele usou. Tentei proteger durante muito tempo. O que me dá a dimensão de que essa justificativa, ela não explica, do Pedro no caso, ela não explica 100% do caso, né? Porque assim, o que aconteceu essa semana. Se ele está tentando o proteger há muito tempo, esse comportamento, ou não exatamente esse comportamento, mas algo próximo a esse comportamento. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Vou trazer mais uma matéria aqui para vocês relacionada ao Pedro. Pedro reagiu já na semana desta segunda-feira às críticas que recebeu de Filipe Luís após a vitória sobre o São Paulo. O atacante chamou todo o elenco para uma reunião a portas fechadas no Ninho do Urubu e deu esclarecimentos sobre sua postura abaixo do esperado nos treinamentos da última semana. O treinador não participou do encontro. No encontro, que contou com a presença apenas de jogadores, Pedro pediu desculpas pelo rendimento abaixo nas atividades e disse ter sido impactado pelo vazamento de prints em que um profissional do clube o colocava à venda por 15 milhões de euros. O camisa 9 revelou se sentir desrespeitado pelo departamento de futebol e que isso influenciou em sua postura. É isso aí, pessoal. Vamos ver aí, né, o que vai acontecer, mas acredito que Pedro não vai deixar o Flamengo, né? É um excelente jogador aí que tem feito uma campanha excelente aí no Flamengo. Tem feito uma temporada excelente, tanto no antes da lesão, né? E agora voltar aos campos aí e fazer o que ele faz de melhor, né, pessoal? É isso aí. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Mais uma vez, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Valeu!